Olá, boa noite. Aqui estamos nós para mais uma janela tricotada a quatro mãos. Hoje tenho o enorme prazer de receber aqui nesta nossa janela o Zé Pedro Cobra, um grande, grande amigo que já nos acompanha a mim, aos meus dias e às matinês pensantes desde 2011 e foi estilo uma bênção que chegou às nossas vidas e às vidas de toda a gente, todos os pensantes que estão connosco. Olá, Zé Pedro, boa noite. Estás bem? Olá, Ana. Olá, Ana. Vocês é que foram uma benção para mim, sem dúvida alguma. É tão bom encurtar distâncias assim, não é, Zé Pedro? Sem dúvida, faz Já muita não nos falta. vemos, já não nos vemos desde fevereiro. Desde fevereiro, sim, exatamente. Desde fevereiro. Esta pandemia trocou-nos as voltas, literalmente. Mas pronto, mas nós agora trocamos as voltas à pandemia e é isto tudo. Não vamos falar disso. E vamos continuar o registro destas conversas, que, como sabes, são perguntas aleatórias, temos quase 100 perguntas, completamente aleatórias, aquelas perguntas que nós fazemos normalmente a amigos, a pessoas a quem queremos bem. E, portanto, as perguntas, como também já estão aqui neste potinho de barro, comprado numa feirinha portuguesa, e, portanto, vão sair, vai sair, não sei o que é que te vai calhar na rifa. Bora lá começar? Bora, Preparado? vamos a isso, vamos a isso, vamos a isso. Alô, alô, Tuga 1, Tuga 2 à escuta? Tuga 1 chama Tuga 2. Ok, então vai. A tua banda sonora de um filme preferida, aquela tua banda preferida, aquela banda sonora preferida, se é que tens alguma. Eu sei que Um, és apaixonado pelos filmes olha, eu, portugueses. sim, os filmes portugueses, enfim, poderia ser suspeito. Eu lembro-me de precisamente a Canção de Lisboa, porque eu sabia o filme de cor e a minha avó cantava-o de cor. E como era uma música muito portuguesa, esse não há dúvida nenhuma que me toca muito. Mas eu confesso que quando me falaste nisso, a primeira que me lembrei foi do Ennio Morricone, e até me lembrei foi cantado pela Dulce Pontes, a propósito precisamente de Portugal, não é? De cumprir a Portugal. Foi assim a música que mais me tocou, e desse grande homem das bandas sonoras, que é o Ennio Morricone. E, enfim, entre a Canção de Lisboa e o Ennio Morricone, acho que ficamos mais ou menos a meio. O teu coração balança. Então lá, vamos à pergunta Isso, número 2. força. Vamos ver. Ahá. A palavra mudança Uhum. assusta-te. O nosso povo, o povo português, costuma dizer: quem muda, Deus ajuda. Portanto, Olha, a palavra ajuda ou não? não, olha, é muito gira essa pergunta. Eu, sendo uma pessoa que passei por uma fase, se calhar, mais reservada, um bocadinho como todos nós, com mais medo da mudança, habituei-me a aprendê-la e, sobretudo, a uma frase que eu costumo dizer muitas vezes, que é agradecer a mudança e agradecer antecipadamente. Tive alguns momentos mais sensíveis na minha vida também, de mudança, que as coisas mudaram, e lembro-me que o meu sentimento nessa fase de mudança, e uma fase triste, uma fase difícil, em que era preciso mudar e não tinha como dar a volta, lembro-me que abri uma pasta no computador e que lhe dei o título precisamente Agradecer a Mudança. E era uma gratidão incondicional e sem perceber para quê. E, na verdade, foi uma mudança que se tornou positiva, que como tu dizes, que Deus ajuda, não é? Os portugueses dizem que Deus ajuda a quem muda, e eu senti claramente isso, mas porque houve uma entrega prévia minha. Se quiseres, aprendi mais recentemente, dito de outra forma, para a nossa querida amiga, também Matiné Pensante, também ela pensante, a Mafalda Ribeiro, numa frase que normalmente cito sempre dito por ela, porque dito por ela ainda mais força tem, e que é, não são as pessoas felizes que agradecem, são as pessoas que agradecem que são felizes. E eu costumo repetir isto muitas vezes, e para um caso de mudança, que muitas vezes nós somos confrontados com ela, ainda hoje falava nisso numa conversa, quase aquele paradoxo de que a única coisa certa e que não muda é que vai haver mudança. Não é? Portanto, a mudança é uma garantia, não é? Nós sabemos que ela faz parte da nossa vida, a nossa vida é um processo, é um ciclo, é uma mudança constante, e eu acho que a minha atitude perante a mudança é agradecer a mudança. Pois, já somos dois, para variar. E agradecer antecipadamente. Antecipadamente, sim. Antecipadamente, porque é assim que nos predispomos também para abraçar aquilo que a vida possa estar a pedir de nós, não é? Como é que nos cumprimos nesse outro caminho. Então vá. Hum,
onde é que serão as tuas próximas férias, depois deste período conturbado das nossas vidas acalmar um bocado? Olha, posso dizer as férias que eu gostava de ter feito este ano. Gostava de ter ido com a família, com o João e com os miúdos e com a Madeira. Éramos para ir à Sicília. Eu gosto muito de história, gosto de fazer as viagens também ligadas à história. Aqui havia um misto de história e de ambiente e de espaço e daquela mística do Mediterrâneo, que em muitos aspectos às vezes é quase mais nosso europeu, até mesmo ligado com o Norte da África, do que propriamente com alguns outros países que nós também chamamos Europa. E portanto era a Sicília, e o outro sítio, numa viagem, se quiseres, também essa mais histórica, era a Istambul, que era um sítio onde gostava mesmo muito de visitar. E, portanto, eram as 2 férias que tinha previsto. Não sei se é essas que vou concretizar, isto vai depender muito daquilo que vier, mas cá estarei agradecendo antecipadamente a mudança das férias que vou ter. Então, vamos à terceira pergunta. O teu pior pesadelo? Todos nós temos pesadelos. Uns mais do que outros. Qual é que é o teu pior pesadelo? Aquilo que te assusta mais? Eu acho que no meu caso, e é um bocadinho, eu vou interpretar aqui o conceito de pesadelo, não num sentido de catástrofe, mas num sentido de talvez aquilo que mais me assusta, não é? Aquilo que é um bocadinho também o nosso ego, aquilo que é o nosso medo e que muitas vezes nos afasta do nosso amor à vida ou da nossa predisposição para fazer. E no meu caso, eu acho que é um bocadinho a culpa, o medo de alguma forma, não ter cumprido qualquer coisa que devia ter feito, estás a perceber? Em especial com alguém. Acho que o meu maior pesadelo é esse. Aliás, na prática, se há vezes em que acordo ou que estou mais ansioso, e que felizmente nesse aspecto são menos, mas é precisamente quando sinto uma culpa que devia ter feito alguma coisa e não fiz. Acho que o meu ego, a minha ilusão, o meu diabo, agora podes usar o nome que quiseres, me apanha normalmente pela culpa de algo que eu achava que devia ter feito. E, portanto, não tenho um pesadelo em concreto. Claro que não estamos a falar de circunstâncias de perder um filho, um familiar, uma catástrofe, não é isso que estamos a dizer. Até porque, pronto, essas coisas não vale a pena pensar nelas nesses termos. Portanto, eu diria que é um bocadinho a culpa de alguma coisa que eu devia ter feito por alguém e por hipótese não fiz. Acho que é o meu pesadelo. Ora bem. Esta é boa, porque eu sei que tu gostas muito da tua casa e tratas a tua casa com um carinho especial, e eu acho que é isso que leva depois também a todos nós que vamos aí à tua casa a sentir-nos em casa. Então a minha pergunta é, mesmo estando longe, não é? Mesmo estando muito longe, quando estou aí, sinto-me em casa, sentimos todos acolhidos. Qual é a sensação que te leva a sentir em casa, a sentir de volta à casa? Acho que todos nós temos há sempre qualquer coisa que nos faz sentir em casa. Que nos faz sentir em casa. Talvez ter tempo. Chegar a casa com tempo. É, no fundo, aqui um jogo entre o espaço e o tempo. É estar num espaço para o qual posso ter tempo. Eu acho que é aí que me sinto em casa. Eu gosto muito da minha casa, gosto muito do espaço onde estou, mas também estou muitas vezes em casa da João, estou muitas vezes noutros sítios, habituei-me a estar em muitos sítios e diria que consigo estar em casa com muitos sítios. Casa é um pormenor, eu sinto-me em casa e é giro que eu vou trabalhar todos os dias e levo todos os dias livros para o trabalho, porque há sempre livros, há sempre temas que eu quero estudar, que eu quero aprender, que eu quero saber mais, ligados à espiritualidade, ligados a Portugal, ligados ao nosso autoconhecimento, ligados a conhecer mais. Eu sou muito cioso de conhecimento. E é curioso, se calhar talvez quando abro o meu livro, talvez seja quando me sinto em casa. Ou os meus livros, que são sempre vários que eu levo. Portanto, há aqui um bocadinho este trocadilho. Por um lado, sentir em casa, se calhar quando chego e tenho um tempo para nada, não é? Um tempo para estar, seja onde for, isso faz-me sentir bem, porque muitas vezes chego a casa ainda com tempo para querer vir fazer mais, para querer vir preparar partilhas que vou fazer, encontros, reuniões de empresas, coisas. Há sempre uma dinâmica, as pessoas muitas vezes falam como é que eu consigo manter estas facetas todas na vida e fazer estas coisas todas? Quer dizer, é com sacrifício, é com trabalho, é com vontade, não é? E isso implica muitas vezes abdicar de outras coisas.
Portanto, talvez estes 2 pontos, eu diria, um é estar com tempo, portanto, aqui um jogo entre o espaço e o tempo, e o outro é abrir um livro. Acho que aí me sinto em casa, sim. Posso acrescentar uma coisa que tu não referiste, mas eu acho que falta acrescentar a dedicação, porque tu dedicas-te aos outros e dedicas-te às coisas de uma forma muito bonita. E, portanto, eu acrescentaria a essas 4 coisas que tu disseste ainda a dedicação e a generosidade com que te entregas às coisas. Eu acho que também sim, que eu considero uma benção. Ou seja, eu acho que tudo o que seja fazer com entusiasmo, fazer com gosto, fazer com vontade, que é o que eu acho que faz mover o mundo, é a vontade, é sempre uma benção. Portanto, nós termos vontade para fazer mais é uma gratidão. Não acho que seja se quiseres usar assim a terminologia, não acho que seja um mérito, acho que é uma gratidão, porque a pessoa sentir esse entusiasmo, sentir essa vontade de fazer mais, essa garra para ir mais longe, que tu também tens e que também vives. Este é mais um exemplo, este tricotar à janela. E isso é uma benção, não é? E poder sentir isso é uma benção. E, portanto, aí eu sinto-me sempre muito grato por ter essa vontade. Acho que é capaz de ser das piores coisas que pode acontecer a alguém. Enfim, e eu às vezes já vivi isso, e sobretudo com algumas pessoas próximas, que é uma coisa que me aflige, que é quando as pessoas não têm vontade. Acho que é capaz de ser do pior que se pode ter. Não tem vontade, não apetece, não quer, não tem paciência, não tem pachorra. Este tipo de frases é uma coisa que me angustia. Isso faz lembrar uma anedota que tu costumas contar quando estamos juntos, aquela pessoa que chega ao emprego e que é convidada a ir a uma festa de anos, que tu encontras na garagem. Sim. Vai-se andando. Então, sim. Sim, que é a pessoa que... Sim, diz. Sim, sim, essa história, eu costumava brincar com essa história, que é a pessoa que diz, pá, que grande chatice, logo à noite ainda tenho uma festa de aniversário, não é? Ou seja, que a pessoa tem uma coisa boa e tem algo de bom e de celebrar a vida e de ter coisas que podem ser boas, e as pessoas fazerem as coisas em frete e fazerem as coisas cansados e fazerem as coisas desgastados. Enfim, e há um cansaço saudável, não é? Um cansaço de quem luta, de quem corre, de quem sprinta, e esse eu acho que preenche imenso, não é? Esse eu acho que preenche muito. Esse dá-nos asas para voar. Não se pode fazer publicidade aqui, mas parece que veste aquele líquido que nos dá asas para a gente voar. Sim. Para falar em líquido e asas para voar, eu acho que sei qual é a tua resposta e acho que temos uma amiga em comum que vai ficar muito, muito contente quando ouvir a tua resposta. Quando ouvir esta tua resposta. Qual é a tua bebida preferida? Aqui podes fazer publicidade, valha-me Deus. Vamos embora. A minha bebida preferida é a cerveja. Aí não tem como. Não tem como. De preferência, as minis, sim. Acho que é a minha predileção. Hoje em dia, de facto, não sei, outro dia estava a falar com um amigo meu também sobre isso. Acho que depois é um bocadinho também com a idade, mas hoje em dia gosto muito de um... Depende do que estamos a comer, mas um bom vinho tinto. Habituei-me a um conceito também dos testivos. Gosto muito de uma boa aguardente portuguesa, um bom testivozinho. Enfim, tem estas coisas todas nossas muito tugas. Mas a minha bebida preferida é a cerveja, sim. Uma bela mina. Olha lá. Imagina que vais nascer de novo. Depois há outra pergunta deixada pelas pessoas que nos estão a ouvir, que eu vou ter que fazer e que vai um bocado ao encontro desta, mas pronto. Imagina que vais nascer de novo. Queres voltar como? Eu queria voltar como estou, porque ainda tenho imensa coisa para fazer. Não estou a ver assim grandes vontades de... Eu entendo que a vida é, sobretudo, uma oportunidade de evolução. Acho que as pessoas acho que todos nós devemos fazer este exercício de introspeção. É muito daquilo que eu tento partilhar quando falo com as pessoas. É um desafio de consciência. É lembrar outra vez o que é que estamos aqui a fazer. E para mim, aquilo que eu entendo que é um propósito comum a todos nós é que nós estamos aqui para evoluir, para servir as pessoas e o mundo. E tenho dito isto em várias entrevistas e várias conversas e várias partilhas. E, portanto, para mim é um processo de evolução. O aproveitar a vida, eu todos os dias quando saio de casa com a Madalena, quando nós fazemos aquele agradecimento matinal que nós respiramos sempre fundo, fazemos vida boa. Só para lembrar, não é? Olha, eu também estou aqui em Bruxelas.
Pronto, então estamos alinhados, e eu digo sempre à Madalena, vamos lá abraçar a vida e vamos aproveitar o milagre que é estar vivo para podermos evoluir, para poder fazer mais, aprendendo, apanhando pancadas, mudanças que falávamos há bocadinho, evoluir, mas sempre numa perspectiva de evolução. Portanto, para mim a vida é uma bênção como um caminho e uma oportunidade para evoluirmos em relação ao próximo, evoluirmos para servir, evoluirmos na nossa paz de espírito, na nossa espiritualidade, na nossa união uns aos outros. É para isso que nós cá estamos, percebes? Tudo o resto, e portanto os desafios que aparecem, como agora este que estamos a viver, todos em coletivo, têm que ser sempre norteados connosco, lembrar o que é que estávamos aqui a fazer. E portanto é fazer a mesma coisa em circunstâncias diferentes. Então pronto, e agora, hoje pela primeira vez, vamos começar, nós lançamos o desafio que era as pessoas poderem deixar-nos perguntas que gostariam que tu respondesses. E hoje é a primeira janela tricada, onde nós vamos experimentar este conceito. A primeira pergunta vem de Braga, do Eduardo Noronha, e a pergunta diz, se fosses mulher por um dia, qual seria a primeira coisa que irias fazer? Se fosse mulher por um dia... Qual seria a primeira coisa que irias fazer? É que não me estou a imaginar assim como mulher para fazer uma coisa diferente. Qual era a primeira coisa que iria fazer? Essa foi uma pergunta... É raro eu ficar assim calado, mas não estou a ver como mulher o que é que a primeira coisa que faria... Se quiseres podemos voltar a esta pergunta daqui a bocado, no final. Sim, se calhar a gente já apanha daqui a bocadinho. Já apanha daqui a um bocadinho. Então vá. A segunda pergunta é de uma pessoa que te admira muito, que gosta muito de ti, e que acho que é recíproco, que é do Joaquim Silva Rodrigues, aqui do sim senhora, grande amigo, muitas saudades dele. Que pergunta, como é possível continuar a acreditar que vamos ganhar esta guerra? Continua. Tira-se o IFAN, como de costume? Sim, Joaquim, sem dúvida. Acho que é o tema tira-se o IFAN, portanto, estará o Joaquim seguramente a fazer alusão àquela minha talk em Cascais, no TEDx Cascais, sobre o tira-se o IFAN no sentido precisamente de sermos nós a fazer. Não é faz-se, nem resolve-se, é precisamente sermos nós a fazer. E Joaquim, para mim, é claramente isso. Ou seja, eu acho que é muito importante nós percebermos em qualquer circunstância o que é que está ao nosso alcance fazer e o que é que não está ao nosso alcance fazer. E numa circunstância como esta, o que está em causa, como eu dizia há bocadinho, é perante aquilo que é o nosso objetivo na vida, de evoluirmos, de servirmos os outros, estarmos disponíveis para os outros, é manter o mesmo objetivo com as circunstâncias mais difíceis que temos. Mas eu é que tenho que fazer aquela que é a minha parte neste processo. Nós, mais uma vez, estamos com uma aversão natural, e neste caso até é difícil, e psicologicamente, eu acho que muito mais psicologicamente do que outra coisa difícil, de lidarmos com uma mudança. Mas, no fundo, com uma mudança de hábitos, com uma mudança de registros diferentes, com uma condicionante, com uma enorme incerteza. Como é que nós vamos lidar com isto? Mas sou sempre eu, quer dizer, ou seja, no fim do dia somos sempre cada um de nós. Aliás, o que eu acho que o mundo precisa, e acho que já não é de agora, é precisamente das pessoas mais conscientes de como é que conseguem evoluir, mais conscientes de como é que conseguem servir, mais conscientes de como é que conseguem servir os outros. Há muita gente a precisar, há muitas pessoas com carências nesta circunstância ainda maiores, mas isto só lá vai sempre se cada um fizer qualquer coisa. Nós fomos habituando de alguma forma a que alguém resolve, ou seja, aquele conceito do Estado, a União Europeia, a Comunidade Europeia, as Nações Unidas, alguém vem por trás e resolve. E, na verdade, mais uma vez isto vai evidenciar que tudo isto só depende de nós. A gente diz, mas depende de nós resolver o vírus? Não, tal como não dependia de nós já resolver o planeta, tal como não dependia de nós resolver a crise económica que tivemos há poucos anos e que ainda estávamos, em certa medida, a vivê-la, e tal como não depende de nós um conjunto de outras atrocidades que se vive pelo mundo inteiro. Não depende de nós resolver o todo, mas depende de nós resolver o nosso bocadinho. E é esse que faz a diferença, sabes? Há um ditado húngaro que eu ouvi já há muitos anos, outro dia citei-o com a nossa amiga Patrícia Vasconcelos. A propósito de um contributo que eu consegui dar para a Mansarda, aliás, até enviei hoje o e-mail para ela também, e ela estava-me a dizer que é preciso um batelão de dinheiro para este projeto agora, grande que eles têm, notável,
E eu disse, olha, o meu contributo é este e é um bocadinho isto que eu sinto. E esse ditado húngaro diz assim, é um ratinho pequenino que chega junto do imenso oceano e, tendo a consciência que fazia a diferença, urinou. E repara, e pelo menos aquele bocadinho subiu uma nesga e ficou um bocadinho mais quentinho, que seja. E, portanto, nós temos sempre o nosso bocadinho a fazer, junto às pessoas que estão à nossa volta. Se calhar temos que mudar algumas atitudes, temos que ser mais pacientes com algumas coisas que não estávamos à espera, temos que lidar com coisas que não estávamos preparados, mas o desafio é o mesmo. Ou seja, se nós formos viver com medo daquilo que temos pela frente, vai correr mal. Se nós vivermos com consciência perante o que temos, isto pode implicar dizer, olha, se calhar tem que sair menos, se calhar tem que fazer outras coisas de maneira diferente, se calhar tem que lidar de outra forma, mas lembrar qual é o objetivo. Se nós lembrarmos qual é o propósito que estamos a fazer, nós vamos vivê-lo em qualquer circunstância. E o resto torna-se como se estivesse a chover, como se estivesse a aumentar os impostos, como se tivesse outra coisa qualquer. Nós, infelizmente, pode-nos acontecer qualquer coisa a conduzir, sei lá, as probabilidades de nós partirmos, quer dizer, é a única coisa garantida que temos, não é? Pode-nos cair um piano em cima. Pode-nos cair um piano em cima, quer dizer, ou seja, mas mais uma vez, sim, é focar-nos em nós, perceber o que é que está ao meu alcance para lidar daquilo que é o meu objetivo de vida. E isso é que é importante a pessoa lembrar-se. O que acontece é que nós tínhamos os nossos objetivos de vida, todos, de uma maneira geral, muito presos àquilo que temos e não àquilo que somos, que é outro dos tópicos que eu gosto muito de enfatizar. Ou seja, o que está em causa não é se eu tenho mais ou menos condições, é aquilo que eu sou. E há um padre jesuíta, eu costumo sempre citá-lo a ele, porque gosto muito desta maneira como ele aborda o assunto, chamado António de Melo, que diz, o ser é a relação que eu tenho com aquilo que eu tenho. E, portanto, é aí que vai fazer a diferença. Como é que eu lido com aquilo que tenho, ou com aquilo que não tenho, ou com o que passei a ter agora com esta mudança que me surgiu. E é isso que define aquilo que eu sou. Ou seja, que relação tenho eu com aquilo que tenho. E, no fundo, é que relação quero eu ter com a vida. E se olharmos desta forma, objetivamente é indiferente aquilo que temos pela frente. Não é indiferente aquilo que vamos passar, mas é indiferente o que vamos ter pela frente. O Dostoiévski dizia que o único medo que tem na vida é de não ser digno do seu sofrimento. E esta é uma frase com muita força, porque é uma questão de dignidade. Como é que eu sou digno e, portanto, manter o dom que me deram, o dom da vida, e como é que eu nessa bênção consigo vivê-la sendo digno daquilo que estou a passar. O que não significa que não haja sofrimento, ou que não seja difícil, ou que não haja dor. Mas é como é que nós lidamos com ela. E isso é que nos faz toda a diferença. Aliás, isso traz-nos imensa paz. E o sofrimento com dignidade deixa marcas. É o que costumo dizer sempre. Toca-nos num sítio onde somos intocáveis, ou onde podemos ser intocáveis. Quando nós queremos viver num sítio onde podemos ser tocáveis, porque somos, não é? Com a vulnerabilidade que a saúde tem, com a vulnerabilidade que a economia tem, com a vulnerabilidade que os meios e os bens que temos à nossa volta têm, se nós vivermos agarrados a isso, vamos sofrer a vida toda. E, na verdade, de uma maneira geral, eu estou a falar de uma maneira geral, e para aquilo que é um bocadinho a nossa comunidade que estamos aqui a falar, somos pessoas que já temos muitíssimo, porque temos muito. E não só do ponto de vista material, temos amigos, temos família, temos uma história, temos tradição, temos lusodescendência, temos luso-ascendência, e isso faz-nos identificar com alguma coisa que temos de alguma maneira medo de perder. Ora, a vida não se vive com medo, vive-se com amor, que é exatamente o oposto do medo, não é? Que é o amor. E isso faz a diferença na nossa forma de estar. Portanto, como é que eu, em vez de ter medo de perder qualquer coisa, vivo com amor àquilo que quero ter? Eu acho que vais retomar esse tema numa outra pergunta que vem mais à frente. Agora temos uma pergunta que vem aí perto de ti, de Sines, do Sr. João Fonseca, que te deixa esta pergunta, Zé Pedro. Não és canhoto, certo? E tens de ser operado ao teu ombro direito. E o teu ombro direito é o que te permite fazer as coisas obras de arte absolutamente fantásticas. Como é que encaras o desafio? Bem, aí eu quase diria que, aliás, é uma coisa que já muito falada até do ponto de vista científico e do ponto de vista de saúde, que é como é que nós que devemos treinar outros sítios, o outro braço, devemos lavar os dentes com a mão esquerda, devemos ir habituando a fazer outras coisas que faz bem ao cérebro, faz bem ao nosso discernimento, faz bem à nossa presença. E essa pergunta, no meu caso, é muito pertinente, porque eu sou mesmo destro, e às vezes só uma coisa simples de estar a segurar a caneta com a mão direita, se vou fazer com a esquerda, já não consigo abrir a porta, já não lhe dou o toque de jeito, já não consigo... E, portanto, eu acho que seria claramente um desafio
para aquilo que eu acho que somos todos nós seres humanos, que é a enormíssima capacidade de adaptação que nós temos. Portanto, eu não estou a dizer que iria fazer obras de arte, se calhar até fazia algumas coisas um bocadinho mais criativas, mas eu acho que é um exemplo um bocadinho do que eu estava a falar a propósito dessa mudança. Portanto, ou seja, primeiro ia ser uma chatice, ia dar dor, porque ainda por cima ia ser operado, ia ter a irritação, com certeza, de coisas que queria fazer e que não ia conseguir fazer, mas seria, lá está, uma oportunidade de potenciar algo, neste caso, do meu braço esquerdo, ganhar outro discernimento, mas principalmente ter uma aceitação. É o que há, quer dizer, não vai mexer, não mexe, não mexe, pronto. É como nós dizemos agora, mas é que eu gostava que a gente já pudesse, pois, mas ainda não podes. Portanto, não dá. Ainda não se percebeu o que é que os governos querem, o que é que não querem, acho que eles também ainda não perceberam, e portanto temos que ser nós com alguma consciência individual, porque, volto a insistir nisto, é sempre uma questão individual, como é que nós lidamos agora a fazer com o braço esquerdo, pronto, e não com o direito. Como é que vamos fazer? Com dificuldade, se calhar é preciso começar do zero. Muitas pessoas que foram despedidas, muitas pessoas que passaram um divórcio, muitas pessoas que tiveram uma doença grave, muitas pessoas que emigraram, muitas pessoas que recomeçaram vidas noutros sítios ou com outras circunstâncias, começaram do zero à sua maneira, se quisermos de alguma forma, começaram a ter que ser canhotos. Portanto, de repente vai aparecer aqui um novo skill, quiçá, vamos ver. Sim, até por necessidade, quer dizer, ou seja, porque se não consigo fazer com a direita, vou ter que fazer com a esquerda, não é? Vai, e a gente chega lá. Esta pergunta vem do outro lado do Canal da Mancha, e acho que já sabes de quem vem. Sim, senhora. Imagino que suspeito. Suspeitas. E, portanto, esta pergunta vem do outro lado do Canal da Mancha e a Maria Rui gostava de saber qual é a cidade que preferes e porquê. Se preferes ou que gostas mais, se é Bruxelas ou se é Londres. E depois, a talho de foice, o Zé Pedro que diga lá o nome de um livro para eu ler neste período complicado das nossas vidas. Portanto, são duas perguntas, se quiseres, duas perguntas num só. Duas perguntas numa só. Bruxelas ou Londres? Olha, vou ser suspeito. Eu escolheria, em termos objetivos, escolheria Londres, mas o tempo de verbo que utilizei é porque hoje em dia, se calhar, escolho Bruxelas, pelas pessoas, pelos amigos, pelas raízes que criei, por curiosamente ser também um ponto, um pivô, onde através das nossas matinés pensantes me cruzei de uma forma até comovente com toda a nossa comunidade imigrante. O Joaquim estava nesse primeiro evento que tu organizaste, em que as pessoas se mobilizaram para que na altura eu, o Manel Forjás e o Miguel Gonçalves tivéssemos ido a Bruxelas. Isso comoveu-me imenso, a disponibilidade das pessoas, o apoio, o Sr. Albano, os pastéis de Nata Garcia, ou seja, toda a gente se mobilizou, o Palhares do BCP, enfim, isso tocou-me imenso. E, portanto, eu tenho um affectio nos dias de hoje com Bruxelas, pelas vezes que já aí estive, pelas pessoas e por esse caminho. Agora, enfim, historicamente, Londres, de facto, é uma cidade incrível, acho que é, e foi muito centro do mundo durante muito tempo, e eu acho que em certa medida ainda vai sendo, enfim, e depois, digamos que é uma cidade mais rica na parte que me interessa. Estou a falar de uma National Gallery, estou a falar de uma Tate Gallery, estou a falar de... Há muitas outras coisas bonitas para ver em Bruxelas, mas nesse aspecto Londres talvez fosse mais rico. Mas como eu dizia há bocadinho, não é o que se tem, é aquilo que se é, e a minha relação de ser está muito mais ligada a Bruxelas. Portanto, eu quase que diria assim, eu teria Londres, mas seria Bruxelas. E um livro? Um livro. Isso para mim é sempre um desafio, porque são as catadupas. Pois, assim, um que te tenha marcado especialmente. Olha, eu estou a ler um livro, por acaso posso agarrar, porque pelo menos o conceito é um conceito que eu acho que é extremamente interessante. Este livro chama-se Só o Pobre se Faz Pão. É um livro pequenino, de Carlos Maria Antunes, e é um conceito muito giro sobre esta nossa, sobre o nosso desprendimento, o nosso desapego e como é que nós nos fazemos pão, não é? Como é que nós nos desconstruímos e nessa leveza de uma certa desconstrução, de desapego, no fundo nos estamos a construir, não é? E ele a certa altura tem uma frase que diz: é preciso descer à terra, é preciso pormos os pés na terra, largar as outras coisas e no fundo a nossa descida à terra torna-se o nosso céu. É um conceito muito giro sobre algo, enfim, disto que estamos todos a passar agora também. Mas enfim, haveria aqui muitos outros que posso
poderia ela deixar... dica e depois tu, por mensagem, envias outros estudantes que é para ela pôr a leitura em dia. Pode Sim, ser? eu mando-lhe vários, sim. Este, pelo menos, tem um bocadinho a ver com este conceito. É um exemplo de muitas das outras coisas que são boas de... Olha, estou-me a lembrar de outro do Padre Vasco Pinto Magalhães também, muito bom, que é assim, o estilo leitura diária de textos de reflexão, em que ele diz não há soluções, há caminhos. E vai também um bocadinho ao encontro disto. É um caminho, é mais uma fase que estamos a trilhar, é mais uma etapa daquilo que é o nosso desafio de caminho e que é aquilo que eu acho, que costumo dizer sempre muitas vezes, de facto isto tem tudo a ver com o caminhar e não com o fim, não é? Não com a reta final, não com o chegar ao topo, não é? Até porque há este desejo que muitas vezes nos consome insaciavelmente quando cumprimos esses desígnios, não é? Portanto, enfim, acho que é um bocadinho isso, é como é que usamos o momento com a dificuldade que ele tem, a tal dignidade do sofrimento e como é que nos encontramos nesse despojamento que no fundo é um encontro pleno connosco próprios e consequentemente com o mundo que temos à volta, não é? Agora, esta mensagem, enquanto tu estiveres a responder, acho que vou beber um gole do meu copo de vinho português. Esta mensagem, para mim, eu quando recebi esta mensagem, chegou de Espanha, e é uma mensagem para ti, e eu acho que esta mensagem, se calhar, é aquele minuto que tu vais aproveitar para deixar a mensagem final a todos os que estão a ouvir. Então, a pergunta é assim, Zé Pedro, o que dizes com amor e humor nestes momentos tão difíceis a todos aqueles que, como nós imigrantes, que estamos cá fora, e este nós é muito grande, porque somos muitos que estamos cá fora e que estamos a viver este drama e este dilema. Portanto, o que é que tu dirias a todos nós que estamos tão longe da família, dos amigos e até do nosso Portugal, que todos nós amamos, como tu amas? E com isto deixo-te um minuto final, porque eu acho que é esta mensagem de esperança que todos nós precisamos ouvir, porque este Natal certamente será um Natal diferente. Eu, por mim, falo, vou ficar aqui em Bruxelas sem os meus filhos, portanto, não é pera doce, mas é aceitar, lá está. É aceitar, é a vida e é fazer com que tudo bata certo. Portanto, a mensagem, e é a Isabel Temudo, que deixa esta mensagem de Madrid. Portanto, se puder deixar uma mensagem para a Isabel e para todos nós. Sim, senhora. Bem, é um desafio grande, mas em certa medida é um bocadinho daquilo que fui falando aqui, não é? Ou seja, eu também estou aqui equipado com o nosso Portugal ao peito, um bocadinho por isso. É como conseguimos trazer ao nosso peito, como conseguimos viver, experienciar essa imaterialidade, que no fundo é o que nos toca mais. É aquilo que é mais profundo para nós. Eu estava outro dia a ouvir uma talk do Padre Nuno Tovado Lemos, que é uma pessoa também excepcional, que me tem marcado imenso neste caminho, neste trajeto, e ele disse que em Coimbra, há muitos anos, teve uma escola que fez os miúdos falarem sobre qual é o preço das coisas que não têm código de barras. Achei tão giro este conceito. E isto passa precisamente por aquilo que não é material. E como é que nós conseguimos viver essa imaterialidade? Eu acho que talvez até uma maior proximidade dessa imaterialidade através de uma leitura de contos, por exemplo, que é uma coisa tão natalícia, tão nossa, contos portugueses, histórias de um Portugal mais profundo. Como é que eu me aproximo de algo dentro de mim e não fora de mim? E eu acho que essa é a aproximação que nós estamos a precisar de nos exigir numa circunstância destas, que é, se calhar, fazermos uma aproximação a algo de uma forma que nunca tínhamos tido a oportunidade de fazer. Temos o ombro direito magoado, como é que vamos lá com a mão esquerda? E vai parecer estranho, porque vamos fazer torto, não estou habituado a fazer isto, eu estava habituado a telefonar, ou estava habituado a dar um abraço, estava habituado a estar presente. Então como é que eu vivo, no fundo, não do exterior, porque esse nos está impossibilitado, mas como é que eu cresço esta relação através do interior? E isso passa pelo silêncio, passa pelas memórias, passa pelo tal descer à terra para podermos ter o céu, e aqui um descer à terra, que é a nossa terra, que é o nosso Portugal, e no fundo conseguir vivê-lo dessa forma. Como é que eu pensar, como é que as pessoas de quem eu tenho saudades, como é que me tocam, falar até para mim próprio, escrever, que é preciso exteriorizar, é preciso alinhar ideias, como é que eu escrevo as saudades que tenho, como é que eu escrevo aquilo que sinto, e no fundo fazer com que seja do interior que sai,
e não do exterior que nós fomos habituados, legitimamente, a querer, a ter, a estar próximo, e como é que o conseguimos fazer dessa forma diferente. Isso, se calhar, pode trazer surpresas muito interessantes e, se calhar, pode trazer um Portugal interior que pode ser uma surpresa até da forma como voltamos a encontrar quando estivermos com ele no exterior. E depois o que nós podemos sugerir é que as pessoas depois partilhem connosco também, aqui neste espaço das Matinês Pensantes ou no Luz ao Jornal, que as pessoas partilhem connosco como é que viveram este Natal de 2020, que será certamente desafiante para todos nós, mas que vamos conseguir. Zé Pedro, para acabar, a pergunta com que cabe sempre estas janelas tributadas, o que é que tu vês da tua janela, Zé Pedro? Olha, o que eu vejo da minha janela são pessoas e é isso que mais me entusiasma, é isso que mais esperança me dá. São pessoas. Eu acredito imenso nas pessoas, tenho uma fé enorme na humanidade, ao contrário do que aquilo que se pensa, e vejo pessoas precisamente neste sentido não definido, porque é quem for. É um bocadinho este conceito de são as pessoas que estão para ajudar, para nos apoiarmos uns aos outros, para fazermos um desafio de consciência. Vejo pessoas e isso anima-me e esperança-me. E acabamos com a palavra esperança. Zé, resta-me agradecer de coração este bocadinho que tiveste connosco. Obrigado, Ana. Eu sei que tens uma vida sempre muito atribulada, mas estes bocadinhos... Não, tenho uma vida cheia de sorte. Estes bocadinhos dão-nos esperança, que era o nome da tua avó, e trago aqui exatamente para acabar esta conversa, porque eu acho que também a nossa vida também é feita daquilo que das pessoas que estiveram atrás de nós e que fizeram aquilo que nós somos hoje. Portanto, Zé Pedro, muito obrigada. Sem dúvida. Obrigado, Ana. Beijinhos, coração. Obrigada. Beijos.